Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal do Mestre Giba. Você sabe, me diz aí, você sabe como identificar um polígono? Você sabe o que é polígono convexo, polígono côncavo? Então, se tiver com essas dúvidas aí, vamos aí, porque é uma matéria tranquila e fácil de resolver. Então, aqui eu tenho um índice aí para ver o que a gente vai ver na aula de hoje, né? Então, vamos ver como é que a gente vê como definimos, como podemos classificar algumas formas geométricas, definição de polígono, nomenclatura, vou dar uma ideia de perímetro e área de polígono, vou falar dos elementos do polígono, soma dos ângulos internos, externos e diagonais, beleza? Então vamos para o próximo aí. Bom, como você classificaria essas formas ou essas figuras geométricas? Bom, a gente pode começar da seguinte maneira. Pensa o seguinte. Pensa no número de lados da figura, por exemplo. Deixa eu escrever aqui. Números de lados. A gente vai chamar o número de lados de N, tá bom? Então, ó, pensa aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Ó, então aqui teria 6. Opa! Seria 4N, 3N, 6N. Tá bom? Agora, outra maneira que a gente podia classificar seria os números. Vou colocar outra cor para ficar mais bonitinho. O número de cantos da figura. Nossa, ficou feio. Cantos. Só que aí seria, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Teria 4. Só que número de cantos é uma coisa muito informal. Matematicamente, a gente já viu que chama vértice. Tá? Então aqui seria 4 vértices e teria 1, 2, 3. Opa! 3 vértices e teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Legal? Qual outro critério a gente podia usar? Por exemplo, o número de curvas que a figura tem. Essas aqui, nenhuma tem curva, né? Mas essas aqui tem, ó. Tá vendo? Aqui teria uma curva, duas curvas. Aqui teria uma curva. Esse aqui é uma curva completa, que seria o círculo, né? Então, aqui teria duas curvas, né? E aqui teria uma curva só. Agora, saca só. Esse foi a ideia de qualquer tipo. A gente pode fazer isso com qualquer figura. Um jeito de classificá-las. Agora, pensando em polígonos mesmo, a definição seria essa. É uma figura geométrica plana contida na região de segmentos de retas consecutivos formando uma figura fechada. Pensando em segmentos de reta contínua, a gente pensa em lados. Então, o polígono ele tem que ser formado por retas, não por curvas. Então, ó, pensa aqui, ó, esse nosso é o quadrado, esse aqui seria o triângulo, esse aqui é o pentágono, tem 5 lados, certo? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, seria um hexágono. Então, agora vamos pensar o seguinte. Quais são os critérios que não caracterizam um polígono? Por exemplo, quando os seus lados se cruzam, por exemplo, aqui, ó, esse lado está cruzando com esse aqui. Isso não caracteriza um polígono, tá certo? Ele só pode cruzar nas extremidades, ou seja, no seu vértice, para ser um polígono, tá bom? Qual é outro critério?
os lados não podem ser curvos. Então, ou logo, ele não pode cruzar, seus lados não se cruzam, e também não pode ser uma curva. Tá bom? Qual outro critério? Para ser um polígono, a figura tem que ser fechada. Figuras abertas, assim, ó, não caracteriza também um polígono. Tá bom? Critérios aí tranquilos que com o tempo vocês vão entender melhor. E agora, como é que a gente classifica essas figuras? Eu já fiz até uma divisória aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui são os polígonos. Por quê? Porque são segmentos de retas, ó, que formam figuras fechadas. Aqui não são polígonos. Tá? Por quê? Porque tem lados que se cruzam, lados curvos e figuras abertas. Uma conclusão importante. O círculo não é um polígono, tá bom, galera? Vamos lá para o próximo. Agora, como é que a gente define polígonos convexos e côncavos? Algumas literaturas dizem, não fala côncavos, fala não convexo. Mas vou dar a ideia para os dois. Pensa num segmento de reta aqui dentro, ó, desse polígono. Pensa aqui, ó, que aqui tem um ponto A, aqui tem um ponto B. Se você ligar esse lado A em B, nesse ponto, o ponto A e o ponto B, a gente tem um segmento de reta AB, certo? Lembra que a gente representava dessa maneira. Quando o segmento de reta encontra-se dentro do polígono, a gente classifica esse polígono como convexo, tá? Polígono convexo. Agora pense em um segmento de reta dentro desse polígono aqui, ó. Sendo de A, passando até B. Só que se a gente passar um segmento de reta de A até B, a gente vê que fica uma região aqui fora do polígono. E quando isso acontece, classificamos esse polígono como côncavo. Ou não convexo. Beleza? Vamos para a próxima ideia aqui. Agora, como é que a gente faz a nomenclatura dos polígonos? Pelos números de lados deles. Por exemplo, aqui a gente tem 3 lados, se chama triângulo. Quando tiver 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7, heptágono, 8, octógono, 9, eneágono, 10, decágono, 11, undecágono, 12, dodecágono, 15, pentadecágono e 20, icoságono. Olha que legal. O 10, ele é decágono. O 11 é o 1 com mais o decágono do 10. O 12 é o do mais o decágono do 10, tá bom? Mesma ideia, o 15 seria o penta mais o decágono do 10 lá. Então, pensa em quando você tiver um exercício precisar entender o nome de um polígono, pensa que no final vai ser o ágono ou o gono lá, ou decágono, se ele for mais de 10. Daí você coloca só o prefixo do número de lados, tá bom? Ó, agora eu vou dar uma ideia de perímetro. O que seria o perímetro de um polígono ou de qualquer figura? Nada mais é o perímetro que é a soma dos seus lados. Então aqui eu teria 1, 2, 3, 4, mais 4 e 5. Logo, o perímetro dessa figura seria 5 lados. Ou, como lado a gente chama normalmente de N, 5N. Tá bom? Perímetro, então, é a soma dos lados. E a ideia de área?
A área do polígono nada mais é que a região interna desse polígono. Pode ver que aqui a gente está sem a borda branca do polígono. Então, a área do polígono é a parte interna. Do polígono, tá bom? Isso aí. Essa ideia é bem importante aí. Vamos para a próxima definição. Definição de polígono regular. Para um polígono ser regular, ele precisa ser equilátero e equilângulo. O que é equilátero? O prefixo aqui, equi, quer dizer igual. Então, ele nada mais tem que ser... Equilátero, então, é lados iguais, tá? Lados iguais. Da mesma ideia, equiângulo, que você imagina que são ângulos iguais, certo? É isso aí. Então, definição de polígono regular. Os lados têm que ser igual. E esses ângulos também são iguais. E para um quadrado, esses ângulos são ângulos retos, tá? Lembra que a gente já falou de ângulos retos na aula de ângulo, né? Então, para esse polígono ser regular, esse lado tem que ser igual a esse igual a esse ângulo tem que ser igual a esse, e esse é igual a esse. Esse aqui seria um triângulo equilátero, tá? E essa outra figura, primeiro a gente conta para saber o nome dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é um hexágono. Os lados têm que ser igual e os seus ângulos também, tá bom? Mais pra frente eu vou te ensinar a calcular os ângulos. Bora lá. Agora os elementos do polígono. Isso aí é só você olhar para o polígono e ver certinho, tirar as informações deles. Olha que legal. Aqui a gente tem os lados. Lados, lembra, gente? Vamos gravar. Lados a gente normalmente chama de N, tá? N é o número de lados. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem 5 N. Ou, vou colocar assim, ó. N igual a 5, é o número de lados, tá bom? Agora vamos para os vértices. Vou colocar outra corzinha aqui. Vou colocar um verdinho para os vértices, que é os nossos cantinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de vértices, 5. O outro elemento do polígono são os ângulos internos. Vou colocar de vermelhinho aqui os ângulos internos. Ângulo interno é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, os ângulos internos vou chamar de A e igual a 5 também, tá bom? A quantidade de ângulos internos, tá? E agora eu vou colocar um roxinho para os ângulos externos. Vou chamar de AE, tá? Mesmo raciocínio. Se a gente prolongar esse lado, aqui seria o ângulo externo desse vértice. Agora, para esse vértice, deixa eu colocar uma linha mais bonitinha aqui. Para esse vértice, se eu passar aqui, esse é o ângulo externo. Se eu sair daqui, passar até aqui, esse é o ângulo externo. Se eu prolongar esse outro lado aqui, esse é o ângulo externo. Se eu prolongar esse outro, deixa eu melhorar isso aqui. Esse que seria o ângulo externo. Então, ó, vou colocar o nome aqui, ó. Ângulo externo. Ângulo externo. Ângulo externo. Ângulo externo. Oxi. Ângulo externo é difícil escrever essa canetinha aqui, viu, galera? Depois, com o tempo eu vou melhorando. Eu esqueci de pôr aqui, então esse aqui é o ângulo interno.
outro ângulo interno, outro ângulo interno, outro ângulo interno, outro ângulo interno, tá bom? Agora, olha que interessante, você consegue ver que esse cara inteiro aqui, ó, o ângulo interno mais o ângulo externo forma um ângulo raso. O que é um ângulo raso? Um ângulo de 180 graus. Deixa eu colocar essa informação aqui que é importante, ó. Um ângulo interno mais um ângulo externo. Deixa eu colocar as cores, respectivas cores aqui. Um ângulo interno mais um ângulo externo forma 180 graus. E isso, o que isso quer dizer? Vamos lá, vou colocar outra cor, né? Vai ficar bem coloridinho, bonitinho. 180 graus. E o que quer dizer, então, que um ângulo interno mais um ângulo externo são ângulos suplementares, lembra? Suplementares. Ou seja, a soma deles dá 180 graus. Informação importante, tá? Agora, as diagonais. Como é que a gente vai fazer aqui? Vou colocar verde. Diagonais. É o seguinte, ó, a diagonal sairia daqui. O que é a diagonal? Ela sai de um vértice e liga outro vértice. Então a gente tem temos duas saindo desse vértice aqui, tá vendo? Deixa eu colocar de azulzinho. Desse vértice, ele vai bater no outro vértice. Então, aqui tem aqui tem mais uma. Ó. Já temos 1, 2, 3, 4, tá bom? Cada vértice sai duas. Daqui saiu duas, daqui saiu duas, daqui só saiu uma. Então, eu vou passar mais uma aqui, ó. Vou passar de branco, vai. Traçar. Agora, pode ver, ó, todos os vértices tá saindo dessa figura, saem duas diagonais. Por quê? Porque se eu ligar esse vértice para esse, eu vou ter o lado do triângulo, do pentágono da figura. Vou ter o lado da figura, não vou ter a diagonal. A diagonal, então, liga um vértice ao outro, não passando pelo lado, tá bom? Então, aqui. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 diagonais, tá? Então, aqui eu teria 5 diagonais. Olha que interessante. O número de lados do pentágono é igual ao número de vértices, que é igual ao número de diagonais, tá bom? Vamos estudar outros polígonos aí para a gente treinar um pouco. Olha, agora eu vou dar o conceito de soma dos ângulos internos de um polígono, né? Aqui nada mais é que vamos contar para a gente entender qual seria esse polígono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha, hexágono, certo? Ou seja, ele tem 6 lados, tá? Informação importante. Só tirar essa câmera aqui para vocês verem o desenho inteiro. Bom, qual que é o conceito da soma dos ângulos internos? Lembrando que os ângulos internos são esses aqui, ó. Esse com esse com esse. Aí, né? Ângulo interno e o ângulo interno. Bom, eu não vou deduzir a fórmula, eu vou só colocar, mas mais para frente, fazendo os exercícios, fica mais fácil de entender e a gente tenta deduzir ela certinho. Então, a soma dos ângulos internos nada mais é que n menos 2 vezes 180 graus. Tá bom? Essa é a nossa formulazinha aqui. Deixa eu colocar destacar ela aqui para vocês, tá bom? Essa é a nossa fórmula. Então, se a gente tem o n, quanto ficaria então?
a soma dos ângulos internos seria N 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2 dá 4, certo? Então, 4 vezes 180. 180 vezes 4. 4 dá 30, vai 3, 72. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus. Agora pense o seguinte, se eu tenho a soma de todos, eu sei o número eu sei que o número são 6 ângulos internos, como é que eu faço para achar um ângulo interno? Eu posso fazer o seguinte, assim, ó, então, um ângulo interno seria a soma dividido por n, pelo número de ângulos que eu tenho. Então, fica o quê? 720 dividido por 6, que dá... Deixa eu fazer essa conta aqui no cantinho, aqui, ó, 720 dividido por 6. 7 dá 1, sobra 1, 12 dá 2, 0, 0 desceu, subiu, 120 graus. Beleza? Tranquilo, né? A soma dos ângulos internos de um polígono. Agora vamos para a soma dos ângulos externos. Onde estão os ângulos externos? Lembra? Saindo daqui até aqui tem um. Estendendo esse lado, eu teria o outro ângulo externo. Estendendo esse lado, tenho esse ângulo aqui. Esse aqui. Esse outro ângulo externo aqui. Estendendo esse lado, tenho esse outro ângulo externo aqui. Tá? Então, mesma ideia, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos externos para um hexágono. Mesma figura da anterior. E quanto que é a soma dos ângulos externos de um polígono? Pessoal, isso é muito tranquilo. A soma dos ângulos externos de um polígono é sempre 360 graus, tá? Olha que sucesso essa fórmula aí. Perfeito, né? Muito bom. Então, se eu já sei que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus, quanto que é um ângulo externo para esse polígono? Quanto seria então? O ângulo externo seria a sua soma dividido pelo seu número de lados. O seu número de lados são 6, certo? Então 360 por 6. Então eu concluo que cada ângulo externo desse hexágono vale 60 graus. Olha que legal. Informação importante. Agora pensa. Lembra que eu falei que a soma do ângulo externo com o ângulo interno são ângulos suplementares? Então dá 180 graus, certo? Então um ângulo interno mais o ângulo externo, a soma tem que dar 180 graus, certo? Se eu já tenho 60 aqui, então ficaria assim, ó, um ângulo interno, mais 60 igual a 180. Se eu passar o 60 para o outro lado negativo, fica um ângulo interno igual a 180 menos 60. Então, o ângulo interno é igual a 120 graus. Que é o que a gente tinha achado no outro slide, certo? Agora vamos falar sobre as diagonais dos polígonos. Diagonais, a fórmula para achar o número de diagonais de um polígono é D igual a N, que multiplica N menos 3, tudo dividido por 2. Tá? Então deixa eu fazer uma marcação bonitinha aqui para a gente fazer um destaque nela aqui. Tá? Eu não vou provar
provar dar a dedução dessa fórmula, porque a gente não temos o conhecimento para chegar nessa ideia. Mas já a gente vai chegar, tá? Então vamos fazer um exemplo com esse pentágono aqui. Por que eu sei que é um pentágono? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se ele tem 5 lados, ele é igual a 5, certo? Então agora é só substituir o n na fórmula ali, para a gente achar um número de diagonais. Então, d é igual. Copiei esse d, né? Deixa eu tentar, estou precisando melhorar aqui. d seria n, que multiplica 5 vezes 5 menos 3, tudo dividido por 2. 5 menos 3 dá 2. Então eu já posso cortar esse 2 com esse 2, então o número de diagonais do pentágono são 5 diagonais. Legal, né? Show de bola. Viu como é tranquilo, galera? Os polígonos, a gente falou bastante coisa, eu trouxe bastante informações para vocês, mas é bem tranquilo essa ideia dos polígonos. Mais para frente, nos próximos dias aí eu vou fazer bastante exercício voltado para essas teorias, para os nossos polígonos aí. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, já dá seu like se você curtiu essa aula. E fique esperto que agora todo dia eu vou mandar exercício no canal, tá bom? Então, beleza, obrigado e até a próxima aula.